e vamos à palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que restaura, a palavra que dá força e ânimo para prosseguirmos. Vamos ao Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e vamos estar lendo a palavra do Senhor lá no verso 48. Mateus 5 e 48. Vamos começar do 43. Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E ainda diz mais: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Queridos, falamos um pouco sobre o que é a perfeição em Cristo, o que Cristo espera de nós como humanos finitos, como pessoas diferentes umas das outras e que cada um com seu gosto, com a sua personalidade, com seu temperamento, serve ao Senhor e vivemos em uma comunidade, uma grande comunidade cristã. Mas a diferença está em buscarmos a perfeição. Como disse Paulo, o que não é que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Então, esta é a nossa postura, de sermos perfeitos em Deus, até porque a perfeição por Deus ou em Deus alcançamos através da graça. Se a porta da graça não houvera sido aberta, não teríamos o que temos. Mas se somos o que somos e temos o que temos, é pela infinita, grande misericórdia de Deus. Certa feita, ouvia de uma senhora que me dizia: eu mereço, Deus fez comigo porque eu mereço. Então, eu dizia para ela: nós não merecemos nada, tudo é a misericórdia e a graça de Deus que nos alcançou. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: não sou eu sou o que sou, pela graça de Deus. Em continuação, queremos falar-lhes um pouco sobre o perfil daquele que está em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5 e 17, Paulo diz: se, pois, está em Cristo, o que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Como é que está aí? Se o Espírito Santo mandar tirar uma foto nossa, do nosso perfil, geralmente as pessoas capricham, não é? Na foto que vai ao perfil, seu perfil das plataformas digitais, para que saiam bem, não é? Com aspecto feliz, mas o Espírito Santo, ele prescruta todas as coisas e ele não nos vê por fora. Ele não se interessa muito pelo nosso perfil, pela nossa aparência externa. O Espírito Santo, ele busca, aleluia, aqueles que procuram se examinar
como disse Paulo em 1 Coríntios 11:23, até naquela que nós já sabemos quase de memória, não é? E aquela reflexão, aquele texto da Santa Ceia, que diz: se nós não examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, quando você olha a sua pequenez, as suas falhas, nós colocamos diante de Deus. Somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É real, é claro. E qual o retrato, qual o perfil que o Espírito Santo vê em você? Temos várias características na Bíblia, ou várias virtudes. Começamos falando um pouco sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, as beatitudes. Nós podemos ver que na Bíblia o que o Espírito Santo exige de nós não é o que não podemos fazer. E aquilo que não podemos fazer, podemos recorrer ao Espírito Santo. E com certeza ele nos guiará em todas as coisas. E ele completará o que nos falta. Quando nós abrimos a Bíblia lá nos Salmos, dois salmos que são muito importantes para a vida de todo o cristão. O Salmo 24 começa dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O poder criador de Deus, o poder sustentador de Deus, o poder cuidador de Deus. E lá no verso 3, Davi diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí fala das mãos, fala do coração, fala da alma, diz aquele que é limpo de mãos. Como estão tuas mãos? Às vezes, as pessoas melhoram várias partes do corpo para ter uma boa aparência, mas muitas vezes a mão a denuncia. Vemos o rosto muito bem trabalhado, mas as mãos enrugadas. E Deus, ele olha o nosso perfil, aquele que é limpo de mãos. O amigo de Jó disse para ele: se já preparaste o teu coração, estende tuas mãos para ele. Então, nesse retrato do cristão, temos que ter mãos puras e coração puro. Veja que está atrelado aqui a ação ao que fazemos, porque geralmente, se não estou exagerando, 90% das coisas que fazemos, usamos as mãos. E as nossas atitudes revelam o que há no nosso interior, no nosso coração. Por isso Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, que por fora bonito, pintado, mas por dentro só podridão. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. A tendência hoje, no século em que vivemos, é querermos só ouvir aquilo que acalenta o nosso ego, aquilo que põe para baixo o nosso pecado e pensamos que estamos bem. Mas a Bíblia diz lá no Salmos 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, estejam junto a mim. E o que anda em sinceridade, este me seguirão. Ou estes me seguirão. Nós vemos aqui a primeira característica da foto, do perfil, do retrato do cristão que agrada a Deus. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, da sua salvação. Aí você vai lá mais à frente, e aí você contempla e vê o Salmos 15, e no Salmos 15 é muito importante, é o mesmo Davi. O homem segundo o coração de Deus. Tinha falhas? Tinha. Tinha dificuldades? Tinha, como eu e você. Mas tinha um coração, como falamos, diante de Deus. E Deus não ia dizer apenas por dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. Se Deus falou que ele é um homem segundo o coração de Deus, é porque Deus sonda os corações. O próprio Davi, no Salmo 139, ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como estão os teus caminhos? Como estão os teus caminhos? Esse Salmos 15 é um salmo para refletirmos. Senhor, que habitará no teu tabernáculo, que morará no teu santo monte, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Lembra-se lá do sermão no capítulo 5, e eu creio que é o verso 7 ou 8, que nos diz o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Deus supre suas necessidades, ele vê a justiça de Deus atuando e se alegra. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, não seja injusto. Peça a Deus misericórdia para agir com equidade, com equilíbrio, e o nome dele será glorificado. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente. Em um dos aconselhamentos do quadro Reflexão para a Alma, não, do quadro Consultório da Alma. E nós vemos que alguém triste, querendo mudar de rumo, querendo mudar de direção, nos pede ajuda porque a sua vida se tornou um montão de mentira, não sabe falar a verdade. E o cidadão do céu, dentro das características que, ao vermos o seu perfil de cidadão dos céus, de cristão autêntico, ele tem que ter a verdade, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. E aqueles a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Se dá conta como é estreito o caminho de Deus? No seu retrato, como retrato de alguém cristão, tem que haver estas qualidades. Jesus disse que, seguindo, porque o sermão da montanha começa do capítulo 5 e termina no capítulo 7. Em um dos capítulos, eu acho que é o 7, que fala dos dois alicerces, que é a sua confiança posta em Deus. Também a palavra de Deus nos fala, Jesus falando, ele disse que somos luz e sal da terra. E para sermos luz, temos que estar junto ao sol da justiça. Eu já vi alguém comentando que
o girassol, ela é uma flor, ela é uma planta, ela floresce, ela é útil desde a semente até a sua flor, suas folhas também. E a Bíblia mostra, a Bíblia não, a irmã, com a sua interpretação, dizia, e eu achei muito interessante, que nós somos igual ao girassol. Para termos o perfil de cristão, temos que ser igual ao girassol. O girassol dá as costas para as trevas e olha para o sol. Aonde está o sol, o girassol dá a sua volta, abre as suas flores. Que possamos ser assim, das costas para a escuridão e olharmos para o sol da justiça. Quando olhamos ao sol da justiça ou para o sol da justiça, alguém verá que somos luz. A nossa luz brilha, como Jesus disse aqui no Sermão do Monte. Martin Lloyd Jones, ele diz: esperar a conduta cristã da parte de alguém que não nasceu do alto é heresia. Você não pode exigir de quem não está ligado a Cristo, olhando o sol da justiça. Aleluia! Você não pode exigir dele, daquele que está ligado à videira verdadeira, como diz João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e a vara que não estiver ligada em mim será cortada, aquela que não dá fruto, mas as que dão frutos, Jesus disse, eu podo para que dê mais fruto ainda. Como está você? Qual é o seu retrato? E Jones, ele dizia, o Lloyd Jones, que esperar a conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu de novo é utopia, é heresia. Mas aquele que está em Cristo, a palavra é dirigida a mim e a você que estamos em Cristo, que somos novas criaturas. Deus quer ver em nós a bondade. Deus quer ver em nós o amor fraternal não fingido. Deus quer ver em nós a fé expressa através das nossas obras. Quem está em Cristo dá bons frutos. Quem está em Cristo não é aquela árvore, aquela figueira que Jesus passou. Estava frondosa, estava bonita, mas não havia fruto. É um símbolo para mim e para você. Nós, como cristãos, temos que dar fruto. E a Bíblia diz que o que está em mim e eu nele, este dá muitos frutos. Aleluia! Então, permaneça com ele, permaneça nele, dê fruto com ele, expresse a sua fé pelas suas obras e tenha domínio próprio. Quantas vezes nós nos cansamos e explodimos e saímos do sério por coisas pequenas, mas que eu e você exerçamos o domínio próprio. Obedeça a palavra. Se você obedece a palavra, o nome do grande é glorificado. Lá em Atos, os irmãos, por mais que queriam ser discretos, mas não podiam, porque na igreja primitiva eles praticavam tudo que agradava a Deus, a bondade, o amor fraternal, a fé expressa em obras. Se lembra de Dorcas, da Tabita linda, que ia e fazia roupas para as pessoas necessitadas e ao morrer houve um clamor. Que retrato de cristão! Que coisa maravilhosa! Deus é assim, ele se aproveita, quero dizer, as nossas habilidades, os nossos dotes, quando despertamos para ele. Que nesta manhã o Espírito Santo
faça um check-up em você. E você pergunte e diga a ele aonde está falhando, o que você está querendo, aonde você quer chegar. Paulo disse que se esperássemos em Deus, nesta vida, só nela, não almejando a outra, o reino celestial, que não é utopia, é verdade, é real. Olha, seríamos os mais miseráveis dos homens. Aleluia. Mas quando buscamos a graça, quando buscamos o poder, quando buscamos o domínio próprio, quando buscamos a obediência na palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus como ela manda? Vamos ler um texto que está em Tiago. Tiago, no capítulo 3, tem um texto no capítulo 2 que eu queria compartilhar com você, e outro no capítulo 3. O capítulo 2 de Tiago, do apóstolo Tiago, que era um homem contundente, amante da palavra, ele diz o seguinte: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoado. E ele até diz que a fé sem obras é morta. Aqui é você produzir os frutos, e a fé sem as obras para nada aproveita. E aí ele dá uma descrição lindíssima que eu não vou ler porque a hora não me alcança, mas leia aí Tiago 2, do 14 ao 26, e você vai ver que Deus vai falar com você. É o check-up do céu, do Espírito Santo, nesta manhã na sua vida. Se você lê Tiago 3 e 2, o tropeço da palavra. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. É o equilíbrio. Eu achei tão interessante, e a semana passada encontrei com um jovem num sertão do nosso estado. E aquele moço, quando me viu, me abraçou, pediu me abraçar. Eu digo, não tem nenhum problema. E ele me deu um abraço chorando e disse, olhe, eu estava para me suicidar. E não sei de onde nem como. Eu fui abrir o meu telefone para deixar um recado para os meus. E quando eu toquei que abri, não fui eu que procurei as mídias. E aí veio uma mensagem sua falando sobre o equilíbrio. E aí eu não queria, porque eu queria me matar. E ele me contou a sua história, o porquê. Mas ele disse que quando começou a ouvir aquela reflexão, ele já mudou de rumo, estava afastado da igreja, envolveu-se com muitas coisas que não serviam, e ele se voltou para Cristo. E ele me dizia, hoje eu lidero um grupo de jovens, e eu sou um instrumento de Deus. E ele agradecia, e eu dizia para ele, filho, foi o Espírito Santo, porque somos apenas vasos e vasos de barro, mas que a excelência do poder não é nossa, e sim de Deus. Aleluia. Então, seja equilibrado, tenha domínio próprio, obedeça a palavra, e quando obedece-se a palavra de Deus, o rumo da vida muda. Quando obedecemos a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e o verso 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu estava meditando hoje muito cedo e me alegrava. E diz o seguinte: mas qualquer que guarda a sua palavra,
O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Lembra Jesus dizendo: sede vós perfeito, como um perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aleluia! E aqui o apóstolo João, glória a Deus, ele diz: o que guarda a palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que a nossa vida, apesar de tantos problemas que vivemos, mas quando guardamos a palavra, a própria palavra de Deus, ela te corrige, ela te consola, ela te exorta, ela te conforta e você se transformará em alguém que busca a perfeição, não em si mesmo, não em aparecer, não nas suas palavras, não em imitações, mas você diz, como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a naquele que morreu por mim. Que seja esta a nossa meta. Ei, cristão, como está teu retrato de cristão? Glorifica a Deus? É luz e sal da terra? Então, se você não está e não pode dizer que sim, corra ao trono da graça. E lá, o Senhor vai trabalhar neste vaso de barro. Amém.